Continuando, vamos lá. Questão 6. Questão 6, em relação ao BNCC, assinale a alternativa incorreta. Não é a correta, é a incorreta. Vamos lá? Todas 3 estão corretas em relação ao BNCC, menos uma. Então, vamos ver qual é essa menos uma. A BNCC busca contribuir para o alinhamento de políticas e ações nos âmbitos federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Corretíssima, copia e cola da BNCC, tá? Tudo certinho. Letra A não é, que é a correta. B. Espera-se que a BNCC contribua para a superação, ou seja, para superar a fragmentação das políticas educacionais. Enseje o fortalecimento do regimento de colaboração entre as 3 esferas do governo, ou seja, federal, estadual e municipal. E seja balizadora da qualidade da educação. O que é balizadora? Uma sinalizadora da qualidade. Está correto. Tá? Letra C. Trata-se de documento consultivo que se aplica à educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB. Errado, encontramos a incorreta. Por quê? Não é um documento consultivo, é um documento normativo. Então, a letra C é a incorreta. Vamos ver a D. Trata-se de referência nacional para a formulação dos conteúdos dos sistemas e das redes escolares e das propostas pedagógicas das instituições escolares, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Correto, ok? Então, a letra B aí, a letra C é a incorreta. Não é um documento consultivo, é um documento normativo. Então, 6C. Vamos ver a 5. 5. Considerando os parâmetros curriculares nacionais, no quadro das mudanças provocadas pela BNCC, é correto afirmar que os PCNs, vamos lá, letra A, deixam de ser obrigatórios por conflitarem com a BNCC, sendo substituídos pela BNCC? Negativo, está incorreto. Por quê? Os PCMs, que são os parâmetros curriculares, eles não deixam de ser obrigatórios. Eles são uma base para ser feita a BNCC, ok? Então, não é que deixam de ser obrigatórios e não conflitam com a BNCC, porque foi a base para fazer BNCC. Então, letra A não é. B. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas por direitos de aprendizagem na BNCC? Não, né? Não. Então, tiveram as expectativas substituídas por direitos? Também não. Ó, na letra A, a palavra negativa, conflitarem. Letra B, palavra negativa, substituídas. C, perderam sua função. Palavra negativa, perderam no momento da edição das diretrizes. Perderam, negativo. D, não são tornados inválidos pela BNCC, permanecendo documentos orientadores. É a correta. Ou seja, os parâmetros não se tornaram inválidos porque teve a BNCC, né? Eles permaneceram como documentos orientadores, ok? Então, letra D é a correta. E a letra E, foram automaticamente revogados. O que significa? Que foram tirados. Não, os parâmetros curriculares nacionais permanecem, tá bom? Então, letra D de dado, a questão 5. A questão 4. A Base Nacional Comum Curricular apresenta 10 competências gerais, indicando como elas devem evoluir da educação infantil até o médio. As competências gerais integram o capítulo introdutório da BNCC
e foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos, assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e dos conteúdos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Os princípios são: agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, além da tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ou seja, existem aí vários princípios que são falados pela BNCC. Porém, aqui nessa questão estão falando de 3. O primeiro é agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, é 1. O segundo, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, é outro. Tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, é outro. São 3 princípios, tá, que estão colocados aqui. Estes princípios se referem a quais competências abaixo? Todos esses 3 princípios que eu falei se referem a quê? A. Conhecimento e repertório cultural. B. Empatia, cooperação e comunicação. C. Cultura digital, trabalho e projeto de vida. D. Autoconhecimento, autocuidado e argumentação. Ou E. Responsabilidade e cidadania. A alternativa correta, letra E. Responsabilidade e autonomia se refere aqui nos próprios princípios aqui, ó, tem a dica, responsabilidade, tá? Já tem várias dicas aí. 4E. A 3 eu vou deixar por último, que eu vou explicar o que a professora falou, perguntou, né, sobre o balizar. Vamos para a primeira e para a segunda. Primeiro, a Base Nacional Comum é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais que devem garantir o direito à aprendizagem e desenvolvimento pleno de todos os estudantes. A respeito do assunto, conforme a última versão desse documento, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. 1. A BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 205 da Constituição, que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Verdade, lembra lá na parte da introdução que eu estava explicando? Antes deles fazerem a BNCC, eles tiveram alguns marcos legais, algumas leis que antecederam. A primeira foi a Constituição, está correto, tá? 2, vamos lá. 2. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências, certo? Com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. Está correto, lembra lá? 2 palavras das competências, saber, teoria, saber fazer, prática. Está correto também. 3. A implementação da BNCC deve levar em consideração a diversidade cultural, social e econômica dos estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma independente e autônoma, usando como base somente as necessidades da comunidade local que atende. Errado! Olha só, tá falando que cada um faz o seu currículo do jeito que quiser. Não, olha lá, cada um construa o seu currículo de forma independente, autônoma. Então, eles não precisavam, né, fazer a BNCC, fazer os parâmetros, fazer as diretrizes, não precisavam fazer nada disso. Se cada um fosse fazer do jeito que quisesse, cada instituição do jeito que quisesse. Então, a 3 está errada. 4. Considerando que a educação básica deve propender à formação e ao desenvolvimento humano, verdade. A BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. Correto, ela defende a educação integral, nós falamos sobre isso, ok? Então, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está errada e a 4 está certa. Então, a alternativa correta, letra
D de dado. 1, 2 e 4 são verdadeiras. D de dado. Vamos para a segunda. Sobre a BNCC, homologada em 2017 pelo MEC, não é correto afirmar. Não. Aqui não é correto. A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos das disciplinas escolares das redes públicas federal, rede pública federal, estadual e municipal, na medida em que determina o que deve ser ensinado em cada escola. Não, né? A BNCC, a contribuição mais significativa dela não é a de substituir currículo, é a de superar a fragmentação, ok? Então, letra A é a incorreta. Vamos ver se as outras estão corretas. B, determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. B está correta. C, fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, palavras-chave do concurso, correto, letra C correta. D, trata-se de um documento de referência, certo, caráter normativo, certo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, certo? E uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, correto? O fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo, federal, estadual e municipal, correto? A alternativa que está incorreta aí é a letra A, tá? É o que está incorreto. Vamos analisar aí a 3, que a colega colocou aí. Vamos analisar, tá? O porquê. Não, o problema não é o balizar. Ok? Vamos lá. 3. Leia os textos abaixo que tratam da função pedagógica estratégica da BNCC. A Base Nacional Comum é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades, de modo que tenham assegurados os direitos de aprendizagem, desenvolvimento em conformidade com o PNE. Entende-se por Base Nacional Comum da Educação, conhecimentos, saberes, valores, produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e culturais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania, nos movimentos sociais. Resumindo, a pergunta é: considerando as informações apresentadas, avalie as afirmativas a seguir sobre a BNCC. Então, avaliar o que é certo e o que não é, tá? Vamos lá. Questão 1. Constitui-se... Cadê essa daí? Tá. Foi essa que a professora, que eu anotei aqui, que a professora comentou, né? Vamos lá. 1. Constitui-se em uma listagem de conteúdos. Então, o que é a BNCC? Tá? O que é alguma afirmação sobre a BNCC? A 1 está dizendo que constitui-se em uma listagem de conteúdos. Conceitos e habilidades, até aí tá ok? Prescritivamente, o que é prescritivamente? Normas, obrigação. Esse prescritivamente significa isso, que é uma norma, que é uma obrigação, ok? Que é para ser cumprido. Devem orientar a elaboração dos currículos nos sistemas de ensino. Essa está incorreta por vários motivos, né? Fala a respeito de uma lista de conteúdos, né? Lá, a BNCC não considera listagem de conteúdos, eles chamam, né, de conhecimentos, e não lista de conteúdo, tá? Primeiro,
Eles não falam lista de conteúdo, eles falam conhecimentos. Já tem uma coisa errada. O prescritivamente, né, não usa, não é usado, ok? Então tem coisas incorretas aí na 1. Na 2, tem como uma das suas funções balizar a qualidade da educação nacional. O balizar significa sinalizar, tá? Sinalizar. O problema não é a palavra balizar. A palavra balizar está correta, porque significa sinalizar a qualidade da educação. Então, tem como uma das suas funções balizar a qualidade da educação nacional, até aí está correto. Mas o restante dessa 2, buscando a garantia da diversidade. Não, lá na BNCC não é buscar a garantia da diversidade, buscar as diversidades, o que é diferente. Não. O que eles buscam é a igualdade. O que eles buscam é a equidade, né? Tem a diversidade, mas garantir a diversidade não, né? Tem a diversidade, tem, mas tem que garantir equidade, igualdade e entra a diversidade aí, tá? Então aqui, no caso, a primeira parte estaria certa, a segunda parte estaria incompleta, tá? Porque teria que colocar que eles buscam pela equidade, pela igualdade e diversidade, tá bom? Mas em tudo, não diversidade das aprendizagens, em tudo, ok? Então, por isso a 2 está incorreta por isso. Então, a professora perguntou, mas o balizar não está certo? Balizar não significa, não é algo positivo? Sim, o balizar é algo positivo. Balizar significa sinalizar a educação. Então, através da BNCC, nós também sinalizamos a qualidade. Mas o problema está no final da questão, que além dela estar incompleta, porque falta a equidade, a igualdade, lá fala de diversidade, equidade e igualdade, tá? Então, por isso que está incompleta, não pode ser a 2, tá? Então, a 1 está incorreta, a 2 está incorreta, a 3 pretende a superação da fragmentação das políticas educacionais com o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas. Está correto que a ideia da BNCC é superar a fragmentação. Está correta a 3. A 4. Alinha-se com uma política educacional de formação continuada e comum de professores e com padronização de avaliações externas. Então, assim, é uma verdade, tá? Elas se preocupam com a formação continuada dos professores, lá fala sobre avaliação e formação dos professores. E vem avaliações externas aí, para serem feitas para verificar até que ponto, não para avaliar no sentido de quem está ruim, quem não está, não é essa a ideia. É avaliar para ver até que ponto está sendo eficiente o trabalho com a BNCC, se os alunos estão conseguindo, enfim, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra E, 3 e 4, tá bom? Só um minutinho. Eu vou verificar se tem mais questões. Enfim, tem mais algumas questões que nós podemos ver depois sobre a BNCC aí. Ainda tem mais questões. Bom, cada aula a gente faz um pouco de simulado. Isso não é o treino final, não é o treino geral, tá? É só pra gente ter uma base aí de algumas questões que eles pedem. Tudo bem? Então, até a próxima aula.